Que o pedestre deve atravessar a faixa de travessia, você provavelmente já sabe. Mas será que existe alguma distância mínima específica? Ou o pedestre pode escolher atravessar fora da faixa? Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre esse ponto bem específico da legislação de trânsito e que ajuda muito aí a compreensão e a segurança no dia a dia. Então, aproveita para deixar seu like aqui e se inscrever no canal, e nós vamos trazer sempre algum conteúdo baseado nas suas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida em relação à legislação de trânsito, comenta aqui embaixo nesse vídeo mesmo, que nós vamos avaliar ali e provavelmente vamos criar um vídeo com a sua dúvida. Então vamos lá para o nosso tema de hoje aqui, justamente pedestre fora da faixa. Até quantos metros é permitido, né? Se é que é permitido. Vamos entender um pouco disso aqui. É uma sugestão da Cristina. Ela nos perguntou, fez um comentário aqui num outro vídeo e perguntou quantos metros posso atravessar uma rua fora da faixa de pedestres. Então a gente agradece a participação da Cristina e essa é uma questão bem pertinente, bem interessante. Muitas vezes quando nós estamos estudando a legislação de trânsito, a gente meio que ignora esse aspecto das normas do pedestre. E é importante porque afinal todos somos partícipes do trânsito, somos usuários do trânsito, então precisamos conhecer essas regras. Então vamos lá. Sempre é importante a gente deixar claro aqui que a travessia em locais apropriados, como a faixa de travessia do pedestre, passarelas, é o mais indicado, não importa a distância. Por questões de segurança, atravessar a pista de rolamento em vias de alta velocidade, com grande fluxo de veículos, ou com a visibilidade prejudicada, com ausência de sinalização, etc., é mais arriscado, né? A gente sabe que existem muitos atropelamentos e é claro que o pedestre sempre deve prezar pela segurança, entender que ele tem uma vida só e que a atitude dele poderá ser decisiva ali de ter um atropelamento, de acabar sofrendo algum tipo de lesão ou mesmo vindo a óbito. Então é importante que fique claro que nós não estimulamos a travessia perigosa ou a travessia fora da faixa, mas vamos trazer o que diz a legislação, o que trata a legislação de trânsito, e a partir daí cada um de nós, cada pedestre deve avaliar aonde está ali a sua parcela de contribuição para a sua própria segurança. Então vamos lá. Qual é a distância então que a faixa deve estar para que a gente tenha a obrigação de utilizar? Então você vê aqui que nessa imagem nós temos a faixa pedestre, as pessoas atravessando um pouquinho logo do lado dela, né? Poderia pegar N outras fotos, mas apenas só para ilustrar, né? Deveria atravessar em cima, e se a faixa tiver a 5, 10 metros, como é que funciona isso? Tem que caminhar até a faixa? Então vamos lá, vamos entender com base sempre no nosso Código de Trânsito brasileiro. Esse é um tema que está regulado em Código de Trânsito, não está regulado em resolução, apesar de nós trazermos aqui falando sobre a sinalização, nós não temos as regras de circulação reguladas ou regulamentadas por resolução. É pelo próprio Código de Trânsito, e eu vou trazer alguns artigos, né? O pedestre ele é mencionado dezenas de vezes no CTB, mas vou trazer os artigos que julguei pertinente a esse tema. Começando com o artigo 80, que trata lá da sinalização e diz o seguinte: sempre que necessário, será colocado ao longo da via sinalização prevista nesse código e em legislação complementar destinadas a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Parágrafo 1º diz que a sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do Conselho Nacional de Trânsito. Esse artigo 80 está dizendo que a sinalização é uma necessidade, né, e quando essa necessidade ela existe, o órgão deve fazer então a colocação da sinalização, inclusive para pedestres. A sinalização viária não é destinada somente para condutores. Nós temos sinalizações que são destinadas ao pedestre e que servem justamente para ordenar e organizar o trânsito dessas pessoas todas. Aqui eu trago o que está lá no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que é a nossa resolução 973, que trouxe o regulamento de sinalização viária. No seu volume 4, que é o volume que trata da sinalização horizontal, nós encontramos referências sobre a faixa de travessia, e temos aí a faixa de travessia do tipo zebrada, que é essa mais tradicional, aqui costuma ser mais utilizado, e lá no manual traz as regras de utilização que o gestor de trânsito deve observar. E nós temos aí também a do tipo linhas paralelas, ou tipo paralela, que nesse caso aqui inclusive o CONTRAN determina que só pode ser usado em locais semaforizados. Então, esses dois tipos de sinalização, dois tipos de faixa de travessia, vão ser utilizados pelos pedestres para efetuar uma travessia, tendo ali as regras atribuídas a ela. E aí o artigo 44 do Código de Trânsito nos diz que, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre
e a veículos que tenham direito de preferência. Então, o artigo 44 dizendo que, ao conduzir o veículo, devemos regular nossa velocidade de modo que nós tenhamos condições de reduzir e parar para respeitar a preferência do pedestre, por exemplo, no local que tem a sinalização, por exemplo, quando o pedestre ele está efetuando realmente a travessia, situações que o próprio código vai nos trazer das regras. No artigo 70, nós temos, referente ao capítulo, nós temos um capítulo dos pedestres e para os usuários de veículos não motorizados, né, que seriam os ciclistas, por exemplo, nós temos ali o artigo 70. Ó, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas, eu destaquei porque nós estamos falando da faixa, né, para esse fim terão prioridade de passagem. Então, a prioridade, veja que eu destaquei aqui, chega a ser maior que preferência, né? Então, você tem uma prioridade. Exceto, então quer dizer que tem exceções, tem situações que não tem essa prioridade, que perde essa prioridade, nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código. Lá o artigo 89 vai nos trazer que as ordens emanadas do semáforo, a sinalização que consta o semáforo, prevalece sobre os demais sinais. Então é claro que havendo semáforo para os veículos acionado na cor verde, os veículos vão seguir, o pedestre deve aguardar na calçada o momento do sinal ficar vermelho para os veículos, aí no qual ele vai poder atravessar. O artigo 71 diz que o órgão ou entidade de construção sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas e passagens de pedestre em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. Então, só destacando aqui que a sinalização viária precisa estar em bom estado, porque nós podemos nos deparar com situações, e certamente você já viu isso, em que a faixa de travessia pedestre está apagada ou parcialmente apagada, e aí isso gera uma situação de dificuldade, tanto para o condutor poder identificar aquela sinalização com antecedência devida, quanto para o próprio pedestre também, de longe, poder visualizar que existe a travessia lá, né? Então é claro que existe a responsabilização do órgão de fazer essa sinalização acontecer, né? E aí nós temos o artigo 69, que é o que vai nos responder a pergunta da internauta de hoje, que é: para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que essas estiverem a uma distância de até 50 metros dele. E aí, claro, daí ele começa a trazer esse artigo, alguns incisos especificando como será feita essa travessia. Mas veja só, existe um marco de uma distância de até 50 metros. Estando a faixa disposta até 50 metros de onde está o pedestre tem a obrigação legal, dada pela lei, pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 69, tem que fazer esse deslocamento até chegar nessa faixa. Não importa se ela esteja relativamente longe, desde que dentro desses 50 metros. Agora, aqui tem uma questão complicada, porque como que o pedestre vai saber exatamente o que são 50 metros? Às vezes você costuma dizer, é o tamanho de uma quadra. Bom, existem quadras, quarteirões, né, depende de onde é que você está vendo esse vídeo, um nome é diferente, que tem mais que 50 metros. Então é um pouco difícil realmente essa regra ser aplicada pura e simplesmente pelo pedestre. Aqui mais é no sentido realmente de segurança, de você visualizar que existe a faixa e o pedestre entender e internalizar essa preocupação com a segurança dele se deslocar até lá e efetuar a travessia. Inclusive eu trago aqui lá o artigo 254, que curiosamente prevê proibições ao pedestre e prevê ali uma penalidade ao pedestre que descumpre isso aqui. E aí nós temos lá o inciso 1, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-lo onde for permitido. É claro, o pedestre para efetuar a travessia de um lado ao outro, ele vai acabar usando a pista, mas não deve usar se tiver como usar outros meios. Cruzar a pista de rolamento em viadutos, pontes ou túneis, salvo se tiver permissão, né, que tem algum tipo de sinalização, né, um local próprio para ele. 3. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. Né? Então, não se atravessa no cruzamento, mas se tiver uma faixa de travessia, faça cruzamento ali. Utilizar-se da via para agrupamentos, fazer ali algo que perturbe o trânsito, de modo geral, sem a devida autorização, né? No sentido de grupamentos de pessoas, manifestações, etc. 5. Andar fora da faixa própria, e essa aqui que mais nos interessa: passarela, passagem aérea ou subterrânea. Então, está dizendo, olha, tem a faixa, e o pedestre não atravessou nela. E essa faixa, evidentemente, tem que estar a, no máximo, 50 metros dele, senão, mais que isso, ele não tem a obrigação de atravessar. Então, você quer dizer que o pedestre pode atravessar fora da faixa se ela estiver longe demais? A resposta é sim, pode atravessar sim. Evidentemente que ele vai ter que tomar as precauções e entender que a preferência não passa a ser dele mais quando não há faixa ali.
Ele vai precisar observar a distância, a visibilidade, as condições, para daí poder efetuar a travessia sem obstruir o veículo, né? Os veículos estão passando, isso está lá também nos incisos e parágrafos do artigo 69, certo? E aí você tem ali a infração, que é de natureza leve, e o curioso é que a multa ela é 50% do valor da leve. Hoje, o valor de uma infração, ou melhor, de uma multa leve é de R$ 88,38. Então seria metade disso, daria R$ 44,00 e alguns centavos. Essa possibilidade, apesar de estar no Código de Trânsito, ela não foi regulamentada. Nós tivemos em 2017 uma resolução do CONTRAN que buscou isso, a 707, porém ela não chegou a entrar em vigor. Antes dela passar a valer, ela teve prorrogações e tal, ela foi revogada. Então, na prática, é impossível aplicar uma penalidade ao pedestre que atravessa fora da faixa. Mas estando a faixa até 50 metros, ele tem a obrigação de atravessar, e havendo a faixa até 50 metros e ele optando por não atravessar, está descumprindo a legislação. Por isso que eu já coloquei aqui, ó, penalidade administrativa, porque pode acontecer algum tipo de responsabilização civil, por exemplo, se o pedestre acabar causando aí algum tipo de sinistro pela posição dele, pelo local que ele atravessa ali. É evidente que os motoristas devem dirigir de forma defensiva e ficar atentos a essa possibilidade, que sempre existe, de ter alguém atravessando fora da faixa. Evidentemente que o cuidado maior passa a ser sempre do condutor. Mas é claro que o pedestre que descumpre a lei, ele está descumprindo a lei. E não importa se não tem multa. O importante é que a lei existe, a regra está posta e aí o pedestre possa não ter atendido. Então, estando até 50 metros, ele deve atravessar até lá e sempre prezar pela sua segurança, certo? Comenta aí se você sabia disso, se você ficou com alguma dúvida e não esqueça de dar aquela sugestão para a gente produzir novos conteúdos. Eu me chamo Eduardo Cadori, estou aqui na UniCFC toda semana trazendo um conteúdo novo e não esqueça de seguir a UniCFC nas redes sociais também. Até mais!